Fala, gurizada, tudo bem com vocês? Prof. Rodinara trazendo mais uma questão URGS 2020, prova de física, questão número 13. Uma amostra de gás ideal monoatômico encontra-se em um estado inicial 1. O gás sofre 3 transformações sucessivas até completar um ciclo. Passa do estado 1 para o estado 2 através de uma compressão adiabática. Depois passa do estado 2 para o estado 3 através de uma transformação isocórica. E, finalmente, retorna ao estado inicial 1, sofrendo uma expansão isotérmica. Qual dos diagramas volume por temperatura absoluta abaixo melhor representa este ciclo? Então, ali é uma questãozinha de termodinâmica, questãozinha envolvendo gráficos e uma questãozinha que foge um pouco do comum por 2 motivos. Primeiro são esses gráficos de volume por tempo, né? Então, diferente do diagrama PV que a gente está acostumado. E depois a gente tem uma compressão adiabática aqui também para dificultar um pouco a nossa vida. E para começar pela parte mais fácil, né? Vamos começar aqui olhando para os estados mais fáceis, né? A transformação de 2 por 3 é uma transformação que ele fala aqui isocórica. E transformação isocórica a gente sabe que é a mesma coisa que isométrica, que é a mesma coisa que isovolumétrica. Então, aquela transformação onde o nosso volume é constante, né? PVT aqui igual a PVT na lei geral dos gases, P1, V1, T1, enfim. E a gente tem, então, aqui isovolumétrica, certo? O volume é constante, então a variação de volume aqui igual a zero. O que a gente tem com isso? Que a transformação 2 e 3, a gente pode simplesmente catar aqui o 2 e o 3, por exemplo, né, e verificar que aqui no gráfico D a gente não tem o volume constante, porque o volume constante está aqui. Onde que temos volume constante? O volume constante temos aqui na letra A, né, então do 2 para o 3 aqui é o mesmo volume. Na letra B, do 2 para o 3 também temos o mesmo volume. Na letra C, mesma coisa. E na letra E, também não. Então, aqui já riscamos duas. E depois do estado 3 para o estado 1, nós temos uma transformação, uma expansão isotérmica, certo? Então, aqui uma expansão isotérmica, a gente tem a temperatura constante, certo? Na isotérmica, então, temperatura constante, vamos ver se todos os gráficos estão assim. O letra A, daqui, ó, do 3 para o 1, a gente tem a mesma temperatura constante. E na letra B, não. Olha ali a troca de temperatura, né? A gente tem uma variação de temperatura aqui, então já arriscamos letra B também. Na letra C, temos também temperatura constante, certo? Então aqui, se for para chutar, pessoal, chutamos entre A e C, certo? Quem não se garante aqui na parte da compressão adiabática. Então vamos falar dela aqui agora, a parte mais chatinha. Então o que a gente tem aqui numa compressão adiabática? Então, por ser uma compressão, né, a gente tem uma queda de volume, né? Então o nosso volume aqui diminui, a variação de volume tem que ser negativa, certo? E essa questão da adiabática, o que significa? Adiabática. Então, uma transformação adiabática, vamos olhar para a primeira lei da termodinâmica, nos diz o seguinte, que toda variação de energia interna, ou ela vem de calor, ou ela vem de trabalho, certo? E na transformação adiabática, aqui a troca de calor com o meio é zero, praticamente nula. Por quê? Porque essas são transformações então, que ocorrem muito rápido e não dá tempo, então, de trocar a temperatura com o meio, certo? Como a gente está falando de uma compressão, a gente está falando aqui que o gás sofre trabalho, né? Sofre trabalho. E com isso, então, a gente tem um trabalho aqui no final das contas negativo, né? Então, com esse menos aqui, a gente tem aqui um aumento da energia interna, né? No final aqui a gente vai ficar, esse trabalho aqui é negativo e menos com menos a gente fica com mais, certo? Lembrando que a variação da energia interna está ligado também com a variação de temperatura, então aqui se a gente tem um trabalho positivo, né? A gente tem uma variação de temperatura positiva. Por isso, então, os dois gráficos aqui estão corretos na medida que a temperatura cresce, né? Do estado 1 para o estado 2, a temperatura cresce em ambas transformações. Beleza, o que a gente tem aqui
então, que dá uma olhadinha na transformação adiabática é a nossa questão da equação de Poisson, né? O Poisson diz que numa transformação adiabática, o produto aqui PV leva um coeficientezinho aqui e esse coeficiente aqui é constante. Isso então só serve para transformações adiabáticas. Mas que coeficiente louco é esse, né? O expoente, ou chamado coeficiente de Poisson, né? Esse coeficiente, ele é uma relação entre o calor específico à pressão constante e o calor específico a volume constante de um determinado gás, certo? Nessas transformações gasosas. Para gases monoatômicos, esse coeficiente vale aproximadamente 1,7, que é o caso aqui da nossa questão, certo? Por isso que vocês estão acostumadas lá no gráficoinho de ciclo de Carnot, num diagrama PV, a gente tem aqui as duas curvas isotermas, e aí a gente tem uma transformação adiabática aqui no segundo passo do nosso ciclo de Carnot, né? Uma expansão adiabática, ela faz uma curvinha aqui, uma curvinha bem inversa, assim, bem característica. E ela, então, no diagrama PV, ela vai estar, então, regida, né, por esse coeficiente aqui, esse coeficiente que vai dar esse tchan aqui, essa curvinha da nossa transformação. Mas isso, então, acontece aqui numa expansão e está envolvendo P por V. O que isso tem a ver com a nossa questão? Bom, que a gente pode dar uma analisada e, em vez de escrever PV aqui e chamar de constante, a gente vai fazer uma relação aqui para tentar trocar, né, tirar esse P que não está no nosso gráfico e botar aí uma temperatura. Vamos ver o que acontece. A gente tem aqui, na equação de Clapeyron, né, a nossa equação fundamental, PV igual a nRT. Se eu deixar esse P sozinho, eu vou ficar com nRT sobre V. E se eu pegar isso aqui e tocar de volta no meu P aqui, a gente vai ficar com nRT V sobre elevado a coeficiente de Poisson sobre V aqui, ok? Isso tudo aqui tem que continuar constante. Como N e R, como N e R são constantes, né, eles podem continuar ali constantes, né, o número de mols aqui não vai mudar, né, essa amostra de gás. E a gente então fica com a seguinte relação, T, V, e esse V aqui, né, mesmo as bases, a gente diminui os expoentes. Isso aqui continua constante. Que conclusão a gente chega com esse valor aqui? Lembra que eu falei que esse valor é aproximadamente 1,7 para gases monoatômicos, que é o gás em questão? Ou seja, esse gráfico aqui vai continuar um gráfico, né? Isso aqui vai continuar um número maior do que 1. Então, vai continuar um gráfico aqui nesse sentido, nessa curvinha inversa, com uma concavidade positiva, que a gente chama. E a única das alternativas que tem essa concavidade é a alternativa letra C, porque essa curva aqui está, né, uma concavidade contrária aqui na letra A, certo? Então, uma questãozinha um pouquinho mais chatinha, né? Tinha que lembrar, então, dessas grandezas aí das transformações adiabáticas, certo? Quem lembrava um pouco do ciclo de Carnot podia até lembrar um pouco da curva, mas mera coincidência aí para marcar a alternativa correta. Tranquilo? Nos vemos na minha próxima resolução e até a próxima. Um abraço.